vamos pegar aqui, ó, dar um quick refactoring. Extract method. Alterar reserva. E olha aí. Ele criou para mim aqui um método void. Nesse caso aqui, async. E aí a gente não tem void no async, né? Não sei se você manja de programação assíncrona aí, né? No método async eu tenho que retornar um valor sempre, uma task. Mas nesse caso é uma task que não gera resultado, né? Porque ela não tem um valor de retorno aqui. Então, na prática, ele retorna um valor, que é uma task, mas na prática a task executa e não faz nada. Então é só porque o async exige que tenha uma task. Mas ele é um void aqui, então a nossa versão de void para método async é retornar uma task sem valor de retorno. Que foi o que aconteceu aqui. Então eu recebo aqui um alterar reserva, né? Eu já fiz a extração aqui pelo Visual Studio para acelerar o processo, mas ele recebe os parâmetros aqui, ó, e faz a alteração aqui dentro. Não tem nada aqui que ele faz específico, só dê um extract. E é muito comum a gente ver isso em código de produção nas empresas. É muito comum. É claro que aqui eu tenho um método de 2 linhas, mas às vezes é outro método de 30 linhas. Então toma cuidado para não extrair métodos pequenos de métodos grandes sem saber exatamente o que cada coisa tem que fazer. Distribuir a responsabilidade da forma correta. Aqui, é correto fazer desse jeito? Eu acho que não. Dá na mesma ter essas 2 linhas aqui ou ter essas 2 linhas aqui. Não faz diferença nenhuma. Em termos de responsabilidade. Talvez, se eu tivesse um outro código, aí sim eu poderia extrair isso aqui para outro lugar. Mas nesse caso aqui especificamente, não tem necessidade. Muitas vezes a gente faz essa extração. Outra coisa muito comum que acontece nas empresas é mandar valores por referência, que é esse caso aqui, ó. Eu criei a reserva aqui, ó, e aí eu crio um método void que altera o valor por referência. Então ele chama aqui o reserva alterada, ele altera aqui, dá o atualizar no repositório. Quando retorna para cá, a reserva está alterada. E ele está fazendo uma alteração caixa preta aqui, né? Você não sabe se alterou ou não. Existem modificadores para fazer essa alteração para deixar o negócio claro. E aí, às vezes é boa prática, às vezes não é. Não sei o que você acha aí. Mas esse caso aqui é muito simples, mas às vezes não é. Às vezes entra um objeto gigantesco aqui com 50 campos. E aí tem uma lógica aqui que faz alteração e tal. E o método é void só porque ele devolve aqui por referência. Quando na verdade, sei lá, às vezes a lógica de alteração podia estar na própria classe aqui, ó. E não dentro da sua classe de fluxo. Então, muitas vezes a gente gera métodos void por não saber distribuir a responsabilidade da forma correta no código. Então toma cuidado com isso, toma muito cuidado. Isso é uma prática péssima. Péssima e a gente copia ela em todo lugar, você vai ver. Procura aí na sua empresa que com certeza você vai achar. No código que você mexe. Não precisa nem fuçar os repositórios aí não. Pega o código que você mexe hoje. Certeza que você vai achar um caso desse aí, um método void que faz uma alteração por referência, que o cara só picotou um método gigante para falar que o método não é tão grande assim. Não faz diferença nenhuma para você nem para o seu design. Refactoring de método grande é outra coisa, não está fazendo coisa demais, você tem que entender a responsabilidade do que está fazendo.